Oi, meu povo, boa noite, tudo bom com vocês? Hoje foi boa noite, porque hoje foi luta, viu? O dia foi fácil, não. Mas amém, graças a Deus, como prometido, tô aqui para falar sobre a quarta igreja do Apocalipse, que é a de Tiatira. E se você ainda não leu, vem comigo pra gente aprender junto, tá certo? A igreja de Tiatira, ela era situada na província romana, ficava no caminho de Pérgamo. Lembra que Pérgamo era situado na capital da província? Então, a igreja de Tiatira ficava no caminho da igreja de Pérgamo. Lá também tinha um comércio muito forte. Eles eram organizados por associações, né? E o comércio lá era muito forte, né? Em tecido tingido, metais, cerâmica. E como nas outras cidades, a cidade também era uma cidade pagã. Então, todo o comércio girava em torno disso. Só que cada associação tinha o seu patrono. Então, era quase impossível você participar de uma vida social em Tiatira, comercial e social, sem você estar ali dentro daquele paganismo, cultuando outros deuses, porque eles viviam disso. E os rituais eram de paganismo, tinha rituais de prostituição religiosa, então era pesado o negócio. E geralmente quem se negava a estar nessa vida social, então tinha que abrir mão do seu emprego. E a vida em Tiatira não era fácil para os cristãos. Não era fácil mesmo. Então, essa carta que foi enviada para a igreja de Tiatira fala assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Porque a igreja de Tiatira, as primeiras obras foram menores do que as últimas. Se entende que essa igreja recebeu essa carta, elas tinham mais ou menos 40 anos a igreja. Então, Deus disse que estava vendo o serviço dela, a obra, o amor, né? E que as obras tinham crescido, eram maiores as últimas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, de novo, Deus elogia a igreja, mas ele diz que tem algo contra ela. E o que tinha contra a igreja de Tiatira era o seguinte: o tolerantes esta mulher, Jezabel, que assim mesmo declara profetiza, mas não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos para praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Quando fala Jezabel aqui, não se sabe certamente se Jezabel de fato era uma mulher que estava inserida ali dentro da igreja, ou Jezabel se refere àquela Jezabel lá de Acabe, aquela que praticou imoralidade religiosa, que seduzia os homens, que era a mulher de Acabe, do Velho Testamento. Aqui nesse Novo Testamento não se sabe. Mas por uma ou pela outra, a questão era a mesma. Era a sedução, a idolatria, a intolerância religiosa. E o que essa Jezabel fazia? Ele tinha... os estudos dizem, né, que era uma religião tipo dualista, que ela dizia que a pessoa tinha que conhecer os dois lados, que para vencer o mal, para vencer a Satanás, ela tinha que conhecer a Satanás profundo, conhecer o inimigo profundo. E como seria isso? Desfrutando e participando desses rituais, dessas festas. É a mesma coisa que a pessoa chegar para você, você sabe que a droga é algo ruim, é algo que vicia, né, que acaba com várias pessoas, leva à morte por conta que entra em um vício, em um ciclo. Então aí a pessoa vai dizer para você o seguinte, assim, é ruim, mas você precisa provar para você ter as suas experiências e para você ter as suas próprias conclusões. Mas você sabe que é ruim, como é que você vai entrar num buraco, se deixar você cair do precipício? Como é que você precisa cair do precipício, já tendo visto outras pessoas caírem desse precipício e ver que essa pessoa morreu? Aí você precisa cair também, você precisa morrer para você tirar suas conclusões de que isso é ruim, para você vencer o meu inimigo. Isso é meio que o quê? Uma loucura. Mais uma coisa, uma armadilha de Satanás, né? Para as pessoas que não estavam com os olhos abertos espiritualmente, mas cega. Isso acontece também hoje. Não, vamos, menina, não tem nada não. Você é crente, mas você pode fazer isso, você pode participar. Tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. E usa até os versículos da Bíblia para enganar e confundir aqueles que não estão vigilantes na fé. E era isso que Jezabel fazia dentro da igreja.
Aí fala assim: dê-lhe tempo para que arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Aqui mostra o quanto Deus ele é longâmino, ou seja, ele estava dando tempo. Deus disse: eu dei tempo para ela se arrepender. E às vezes Deus está dando tempo para você se arrepender, para nós nos arrependermos e voltarmos ao caminho da onde a gente caiu, né? Às vezes você está disperso e Deus está dando o seu tempo para que você se arrependa. Como Deus estava dando tempo para Jezabel, mas disse que ela não se arrependeu. Por isso que eu digo, o tempo é precioso. Não dá para brincar. Não dá para brincar de ser crente. Não dá para brincar de servir a Deus. Não dá. E foi o que aconteceu aqui. Deus disse que deu tempo, mas ela não se arrependeu. Eis que aprosto de cama, bem como a grande tribulação, os que a ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Aqui mostra que Deus estava falando que iria botar ela na cama, ou seja, com uma enfermidade. Bem como em grande tribulação aqueles que estavam seguindo os maus exemplos. Gente, entenda uma coisa. Se tem uma coisa que funciona, é a lei da semeadura. Tudo que você planta, isso você vai colher. Você se arrepende, Deus te perdoa, mas você vai colher os frutos daquilo que você plantou. Colhendo com Jesus depois do arrependimento, pode ter certeza que seria muito melhor do que você colher o fruto sem Jesus e sem um arrependimento. Isso é amargo. Então, aqui o Senhor Jesus já tinha dado tempo para ela se arrepender, ela não se arrependeu. Assim, iria colocar de cama. E também passar por grandes tribulações aqueles que estavam seguindo o caminho de Jezabel. Então, aí ele fala: digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a quantos tantos não têm essa doutrina, que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás, ou carga não jogarei sobre vós, tão somente conservarei o que tendes até que eu venha. E ao vencedor, que guarda até o fim das minhas obras, eu lhe darei a autoridade sobre as nações. Olha a importância. Você vê que tudo tem uma recompensa. Assim como você planta o mal, você vai colher o mal, com certeza. A princípio pode até parecer que está tudo indo bem, mas o fim é caminho de morte, como a Bíblia diz. Assim, se você permanece fiel, você também tem a sua recompensa. E sabe o que é bom de permanecer fiel? Que a sua recompensa vem aqui neste mundo e mais ainda no porvir. Então vamos vigiar, para que a gente não deixe com que Jezabel entre.